Você quer um lar de paz, um corpo saudável, um casamento duradouro? Sem disciplina, tudo isso morre na intenção. Oi, eu sou Patrícia Silva e eu quero te mostrar como a disciplina é o caminho para fazer você conquistar grandes coisas na sua vida. Como disse São João Bosco, para grandes vitórias espirituais é preciso rotinas de pequenos hábitos. É necessário que nós tenhamos pequenos hábitos no nosso dia a dia que nos leve a conquistar grandes feitos. Não adianta nós ficarmos somente mirando nos grandes feitos, nos grandes resultados, se a nossa rotina no dia a dia não nos leva para isso. Eu não estou falando somente das batalhas espirituais, eu estou falando das nossas batalhas no cotidiano. Se você quer um lar de paz, você precisa ter uma rotina que te leve a conquistar o lar de paz. Se você quer um corpo saudável, você precisa ter uma rotina que te faça conquistar isso. Se você quer um casamento que seja para sempre, um casamento duradouro, você precisa ter uma rotina que te leve a conquistar esses grandes feitos. E a disciplina é o caminho que vai fazer você conseguir alcançá-los. Nós humanos não somos naturalmente disciplinados. É claro que existem diferentes perfis de personalidade. Algumas pessoas podem ter uma capacidade, uma disposição maior, a serem mais disciplinados, outras pessoas menos. Mas a questão é que a disciplina é uma habilidade que pode ser aprendida no nosso dia a dia. E eu vou te dizer por que naturalmente nenhum de nós é disciplinado. Nosso cérebro busca economizar energia, ele faz o caminho do menor esforço, vamos dizer assim. E quando nós enfrentamos uma situação que é mais estressante, a nossa mente enxerga isso como algo aversivo, como algo ruim, e logo faz com que a gente evite aquela situação ou saia daquela situação o mais rápido possível, buscando, por exemplo, prazeres imediatos. Mas o que eu quero te dizer é que esse estresse, o que a nossa mente entende como estresse, não necessariamente é um estresse ruim. Estresse é tudo aquilo que nos movimenta, no nosso dia a dia. É aquilo que nós precisamos ali fazer um esforço no nosso dia a dia. E muitas vezes coisas positivas que podem nos levar a ganhos positivos são vistas, são compreendidas pela nossa mente como estresse, como algo aversivo. Então, por exemplo, acordar todos os dias às 5 horas da manhã para se exercitar é um estresse. O seu corpo, ele vai entender aquele movimento como algo ruim ali de primeiro momento, porque te gera um estresse, faz você ali se movimentar de uma forma que não é tão positiva, porque ele busca o prazer imediato. Imediatamente, aquele comportamento não vai te trazer nenhum benefício, não vai te gerar nenhum prazer. Então, o seu cérebro faz com que você tenha comportamentos de boicotar, de procrastinar, de não ir de encontro a este comportamento que ele enxerga como aversivo. Então você vai querer dormir até mais tarde, vai querer pular aquele dia de rotina de exercício, por exemplo, porque a sua mente ela busca esse prazer no aqui e agora, naquele momento. Só que uma rotina como essa, que pode ser sim estressante, pode ser sim aversiva ali para a sua mente, ela não está ligada naquele momento que o prazer é duradouro, que o prazer é a longo prazo, que se você tiver aquela rotina que naquele momento você vai precisar se esforçar para conseguir ter aquele comportamento, você vai ter ganhos que são futuros. E é justamente esse caminho que nós precisamos educar e ensinar a nossa mente a trazer para a nossa consciência aqueles comportamentos que são realmente aversivos e que nós precisamos evitar, e aqueles comportamentos que são estressantes, mas que vão nos trazer um ganho a longo prazo, e para esses eu preciso então persistir, eu preciso educar a minha mente a nesses comportamentos não entrar na lei do menor esforço, entende? A não querer a todo custo me livrar daquele comportamento, mas entender o ganho, que ele está conectado a uma motivação, que aquele comportamento, esse exemplo, simples de acordar para se exercitar, ele está conectado a um propósito maior.
Ele está conectado a um propósito de saúde, por exemplo? Ele está conectado a um propósito de uma vida mais longa, de uma vida mais saudável, de uma vida mais feliz? Então, quando eu estou conectada, quando eu estou motivada e conectada a esse propósito, eu consigo então ensinar a minha mente que aquele comportamento, embora não seja prazeroso imediatamente, ele vai me trazer prazeres a curto, a médio e a longo prazo. Então vou dar aqui alguns exemplos de como o nosso cérebro tende a funcionar. Eu procrastino para não fazer exercícios, para evitar aquele comportamento de fazer exercícios, mas buscando então essa lei do menor esforço, eu recorro à comida para me livrar do estresse, por exemplo, porque é menor esforço, é mais prazeroso imediatamente. Eu quero melhorar o diálogo no meu casamento, mas eu evito conversas difíceis, porque evitar é mais fácil. Evitar me traz uma sensação de mais prazer, né? Enfim, vou evitar uma briga, por exemplo. Então a nossa mente, ela vai trabalhar nesse movimento de menor esforço e cabe a nós, quando estamos conectados ao nosso propósito, quando estamos motivados, ou seja, quando temos um motivo para aquele comportamento, educar a nossa mente a nos apoiar nesse processo. Se eu quero melhorar o diálogo, então eu não posso fugir de conversas difíceis. Eu preciso enfrentar conversas difíceis. Eu preciso criar uma rotina de um diálogo diário. Eu preciso ter esses pequenos hábitos de não deixar para amanhã resoluções no meu casamento que precisam ser feitas hoje, entende? Então eu tenho um propósito, melhorar o diálogo. Preciso então trazer pequenos hábitos, pequenas ações no meu dia a dia que vão me fazer alcançar esse meu propósito. E é fundamental que você tenha esses propósitos, porque a motivação sozinha ela não se sustenta. Eu estou até motivada ali no meu casamento a melhorar o diálogo, mas pode ser que na minha primeira ou na minha segunda tentativa eu vou me frustrar. Então motivação por motivação ela não se sustenta. Pode ser que daqui a alguns dias melhorar o diálogo já não seja uma motivação tão forte assim para mim. Então eu preciso ter um propósito, ter uma missão maior. Então eu quero compartilhar 2 exemplos pessoais para você de 2 dos meus grandes propósitos, para que você possa então compreender e chegar à conclusão dos seus grandes propósitos, para que a sua motivação não se perca no caminho e você consiga então ser disciplinada para alcançar aquilo que você realmente deseja. O primeiro propósito que eu quero compartilhar com você é ser magra definitivamente, é não engordar mais. Você sabe que eu passei pelo processo da cirurgia bariátrica, então somente quem viveu a obesidade sabe a força, sabe o peso que tem esse desejo, sabe o peso que tem esse propósito. Isso se tornou tão forte em mim que por isso eu digo que é um propósito de vida. É um propósito de vida ter saúde, é um propósito de vida ter um corpo saudável, é um propósito de vida ter uma rotina saudável. Por quê? Porque eu quero realizar grandes coisas na minha vida que eu entendo que a obesidade pode dificultar, que a obesidade pode inclusive me impedir. Então, ter essa vida saudável, hoje para mim se configura com essa frase, né, que eu coloquei aqui na minha mente de ter um emagrecimento definitivo, me faz então estar conectada com os meus comportamentos, estar mais consciente dos meus comportamentos diários. Então, eu sei o que eu preciso fazer todos os dias, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta, não é verdade? Então eu sei que se eu quero colher esse corpo saudável, se eu quero colher esse emagrecimento a longo prazo na minha vida, para sempre, vamos dizer assim, definitivamente, eu preciso semear, eu preciso plantar diariamente na minha rotina coisas que vão me levar a alcançar esse propósito. Então a minha motivação, ela não é algo pequeno, não é um peso na balança, por exemplo, não é uma configuração corporal, não é nada disso. É um propósito. A minha motivação do dia a dia está ligada a esse propósito maior,
que está ligado à saúde, que está ligado a ter uma vida melhor em família. Se você não assistiu, tem um vídeo que eu compartilho aqui sobre a minha cirurgia bariátrica, eu conto um pouco sobre o que me fez ter esse start, né, de buscar a cirurgia bariátrica e como naquele momento, né, esse desejo de viver mais, esse desejo de viver melhor foi um grande motivador, impulsionador para que eu tivesse essa busca, né, para que eu realmente aceitasse fazer a cirurgia bariátrica. Mas enfim, esse é um grande propósito na minha vida e grande parte das minhas ações estão conectadas a isso. Não quero ser magra por ser magra, eu quero ser magra para viver melhor a minha vida em família, para ser mais saudável, para ter a possibilidade de viver mais e viver bem. Então fazer aquilo que está ao meu alcance para que eu atinja isso. O meu segundo grande propósito de vida vou compartilhar aqui com você, é ser o Jean e eu aqueles avozinhos que as gerações futuras vão se lembrar com muito amor, com muito orgulho, com muito carinho. Na minha família, a gente acaba não tendo essas referências porque eu acabei vivendo pouco ali com os meus avós, infelizmente, né, por questões familiares e também por questões relacionadas a falecimento, né? Hoje já são todos falecidos, então tenho pouca memória dos meus avós. E às vezes eu fico refletindo, né, quando eu encontro famílias, amigos que têm aquelas memórias, que guardam objetos em casa dos avós, que contam histórias com os avós. E eu quero que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos possam contar histórias positivas sobre o Jean e eu. Histórias de casamento, o amor do vovô e da vovó, o casamento feliz do vovô e da vovó, a vida feliz do vovô e da vovó. Então esse é um grande propósito que eu tenho na minha vida, né? De que o nosso casamento, de que tudo que nós estamos construindo seja lembrado positivamente nas nossas gerações futuras. Então esse grande propósito de vida me faz ter hábitos, ter uma rotina que vai me ajudar a alcançar isso. Entenda, gente, ter um propósito não é a certeza absoluta de que nós vamos alcançar. Tudo isso vai muito mais além disso. É a nossa intenção, é aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Se eu vou chegar a ser uma vozinha, né? Não sei. Posso morrer antes, Deus pode querer me levar antes, mas a minha intenção é essa. Então, por isso, o meu propósito é esse. Eu quero viver no meu dia a dia para alcançar isso. E eu espero alcançar. E aí, no meu primeiro propósito, o foco é numa rotina saudável, numa alimentação saudável, uma rotina de exercícios. No meu segundo propósito é buscar um casamento saudável, um casamento harmonioso, ter uma relação intencionalmente positiva com as minhas filhas, buscar o diálogo todos os dias, ter refeições em família. Então, comportamentos pequenos e comportamentos grandes que vão me levar a alcançar esses propósitos de vida. A questão é que não é todo dia que eu estou disposta a ter esses comportamentos. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Aí entra a questão da disciplina. A disciplina é essa capacidade que nós temos de controlar as nossas ações e os nossos pensamentos. Então, quando eu direciono meu pensamento ao meu propósito, eu consigo ter um controle maior dos meus comportamentos. Então, sempre que você quer procrastinar, sempre que a sua mente quer buscar o menor esforço, controle os seus pensamentos, visualize o seu propósito, se reconecte com a sua missão de vida, se reconecte com tudo aquilo que te motiva para que você possa então ter forças, ter energia para controlar as suas ações, para controlar, ter consciência dos seus comportamentos diários. Então, como que a disciplina pode ser aplicada no seu dia a dia? Eu disse tanto sobre o propósito, então o primeiro ponto é você ter clareza do seu propósito. Qual que é o seu grande desejo de vida? Qual é a sua missão? Se você tem fé como eu, o que você espera? O que você acredita que Deus espera de você?
Dentro da sua família, na sua vida com você mesma, qual é a sua grande missão? Qual é o seu grande propósito? O que você tanto deseja conquistar, alcançar? E o segundo passo é ter micro hábitos que vão te fazer estar mais perto de alcançar o seu propósito. Então, quando eu falo de pequenos hábitos, eu estou dizendo pequenos hábitos mesmo. Então, lá para o meu segundo propósito, por exemplo, relacionado à minha família, eu posso ter hábitos pequeninos no meu dia a dia que vão me aproximar disso. Então, rezar todos os dias quando eu acordo, porque eu entendo, que a força que vem de Deus me ajuda no meu dia a dia a ter esses comportamentos, a ser mais paciente com as minhas filhas, por exemplo, a ser uma esposa melhor a cada dia, estimular as refeições em conjunto, estimular o diálogo, estimular a conversa aberta entre todos nós. Então, pequenos hábitos ali no dia a dia, e naquele momento que você sentir que aqueles pequenos hábitos já estão fáceis para você, vai colocando outros hábitos. Então não comece querendo grandes transformações, não comece querendo colocar na sua rotina grandes comportamentos. Comece realmente com pequenos hábitos, hábitos pequenos, hábitos curtos, hábitos que ocupam pouco tempo do seu dia a dia, e repita dia após dia. Quando aqueles hábitos estiverem consistentes, quando você estiver fiel a estes hábitos, você vai então inserindo outros hábitos mais complexos. Assim você consegue ter a disciplina que te leva a alcançar o seu propósito. Um ponto muito importante para te ajudar a ter disciplina é a autocompaixão. É você ter um relacionamento amoroso com você, compreender as suas falhas, compreender o seu perfil de personalidade, compreender aquilo que na sua rotina cabe para você. Não é copiar a rotina do outro, Não é querer ter uma vida igual a do outro, por exemplo. Não, é entender na sua vida, na sua rotina, no seu perfil, aquilo que cabe a você. Aqueles hábitos, aqueles comportamentos que fazem sentido com você, que fazem sentido com a sua família, com o seu relacionamento familiar. E aí sim buscar ter persistência nisso. Se você buscar ter persistência naquilo que está muito longe de você, naquilo que não faz sentido com você, a tendência é que você não consegue sustentar a longo prazo. Então se conheça e tenha uma relação amorosa com você. Amorosa no sentido de se compreender, se aceitar e buscar ter essa rotina que te agrade, buscar ter essa rotina que tenha sentido com você. A disciplina é o que transforma promessas em testemunho. Está na hora de você parar de prometer fazer e realmente testemunhar que você está fazendo, testemunhar que você está conquistando. Eu sei que você quer mudar e eu sei que você consegue mudar. A santidade, a leveza, maior equilíbrio no seu lar, tudo isso se constrói com pequenos passos firmes. Comece por um hábito, comece por um sim e repita. Persista.